Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Família em Foco, o programa do ECC da Catedral. Hoje vamos conversar sobre um tema muito presente nos lares: como criar os filhos no mundo digital. Hoje em dia vivemos em uma era na qual, em poucos cliques, podemos ter acesso a diversas redes sociais, salas online, celulares, computadores, e isso faz parte da vivência e da rotina da família, que tem gerado muitos desafios, principalmente para os pais cristãos. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema, temos a alegria em receber um casal muito querido da nossa comunidade, Rodrigo e Ingrid. Além de serem psicólogos, eles caminham na fé e hoje irão nos orientar como equilibrar tecnologia, educação e limites no ambiente familiar. Ingrid e Rodrigo, sejam muito bem-vindos aqui. É uma satisfação imensa receber vocês aqui essa noite junto com a gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. E aí, gente, para a gente começar, quais são, na visão de vocês, os maiores desafios que vocês percebem hoje nas famílias em relação ao uso das tecnologias, com os filhos em especial, né? As telas tanto podem ser nossas aliadas, quanto não, né? Então, em casa, precisamos tentar que ela seja nossa aliada. E aí, com nossos filhos, né? No nosso caso, temos uma filha, mas a gente tenta ao máximo, né, que ela tenha esse acesso supervisionado, que ela tenha esse acesso, que a gente tenha esse controle, mas com conteúdos que tragam algo importante para ela. E isso no consultório também é uma coisa muito presente, porque as telas estão aí, né, em todos os ambientes. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. E o que mais, Rodrigo? E a questão das telas é um ponto no âmbito da tecnologia. Eu costumo sempre dizer o seguinte: talvez o que a gente esteja mais precisando hoje é de formação, ao invés de informação apenas. Informação é apenas um elemento para uma formação. E que formação nós estamos tendo? Por exemplo, isso que está acontecendo aqui agora, neste momento, é excelente na formação dos casais e das famílias do ECC e da comunidade católica aqui em Campina Grande. E nós estamos fazendo uso de tecnologias para isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o grande problema que eu vejo hoje com relação à questão da tecnologia é uma confusão implícita, que a gente uma confusão tácita que a gente está vivenciando e não está percebendo, que é a diferença entre tecnologia e tecnocracia. É como se houvesse uma imposição e uma governança silenciosa dos meios de comunicação e o uso excessivo da técnica para governar as pessoas, controlar as pessoas. E assim, o mais preocupante que, ao meu ver, existe é quando essa tecnocracia é voltada para os mais jovens. É quando essa tecnologia é usada para controle e para um encaminhamento, muitas vezes contrário a princípios, a valores, a perspectivas nossas, por exemplo, de pais que têm um conjunto de moralidade, um conjunto de perspectiva de fé, e que isso é brutalmente violado por essa imposição oriunda dessa tecnocracia. Então, eu penso que o maior problema que eu vejo, o maior entrave que eu encontro com relação no cotidiano é como nós estamos sendo formados para lidar com isso. Ao invés de nós usarmos os recursos da tecnologia, nós estamos sendo usados, né? E não é nem pela tecnologia, o pior, não é nem pela tecnologia por si só. É por quem está por trás do uso dessas tecnologias para controlar os outros e para encaminhar ou desencaminhar pessoas. Talvez, na minha visão, seja o maior entrave hoje, o maior problema hoje para lidar com as questões de tecnologia em casa. Se a gente souber o que é e se a gente souber usar, a gente tem uma grande ferramenta a nosso favor, né? Por exemplo, como a gente está... Olha, eu vou dar um exemplo assim, claro a esse respeito. Eu estava conversando até agora no intervalo, antes da gente vir para cá, com o padre Mércio, sobre o curto e poderoso episcopado de Dom Henrique Soares, né?
que usou muito bem, soube usar muito bem dos recursos tecnológicos para fazer uma grande evangelização no curto espaço de tempo que ele passou aqui na Terra. E ainda hoje, esse trabalho dele no uso de tecnologia, como vocês estão fazendo aqui, como a Catedral está fazendo, vai reverberar bons frutos. Só que do mesmo jeito que tem gente trabalhando para o benefício, infelizmente tem também quem trabalha para o malefício. A gente precisa entender isso. O problema não é a tecnologia, é como usar a tecnologia, né? Com a forma e os meios corretos. E a parte da prática profissional de vocês, enquanto psicólogos, quais os impactos mais preocupantes que a tecnologia tem causado em relações às famílias? A socialização, né? Então, quando cada vez mais cada um está aí, né, na sua tecnologia, no seu mundo, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, então as famílias estão se distanciando, cada um está no seu quarto, está se vivendo mais no mundo virtual do que no real, né? Principalmente os adolescentes hoje estão muito nesse mundo virtual, e isso traz, né, questões importantes para eles, do ponto de vista de interação, enfim, causando muitas vezes até questões psicopatológicas no futuro. Exato. É exatamente aquilo que a gente estava tratando no ponto anterior. O uso que a tecnologia, que é feito com a tecnologia, ela pode ser psicopatogênica. Ela pode ter um potencial ofensivo, e é exatamente por isso que muitas vezes a gente recebe nos consultórios crianças e adolescentes, né, que já estão marcados por um excesso, por uma exposição excessiva desse recurso, que muito mais o controla e o domina do que o inverso. Eles não usam, até porque não tem nem noção do que estão usando, mas eles são usados por isso, né? Aí tem até, eu costumo sempre dizer o seguinte: quando você entrega um celular a uma criança ou entrega um celular a um adolescente, você não está entregando um celular, você está entregando seu filho a ele. A lógica é outra. Você está entregando seu filho àquele instrumento, àquele aparelho. Você não está entregando o aparelho a seu filho. Por quê? Porque ele não tem poder sobre aquilo, ele não tem a capacidade de manejar aquilo, sabendo de todas as consequências e implicações que aquilo tem para a vida dele. E a partir do momento que uma criança, um adolescente tem em suas mãos, os pais precisam ter supervisão total sobre tudo o que está acontecendo ali. Por quê? Porque eles não têm maturidade, não estão preparados naquele momento para receber muitas coisas, né, que estão recebendo ali do mundo. Né? Contato com outras pessoas, conteúdos ali que não são para idade. Na verdade, muitos conteúdos são inclusive invasivos, que não são desejados por eles. Imagine, você está assistindo, uma criança está assistindo um vídeo. Aí de repente, no meio do vídeo, vem uma propaganda ali com um conteúdo, entendeu? Que ninguém controla e sugestiona para esse sentido. Você tem controle sobre isso? Se nós adultos não temos, como é que uma criança vai ter? Como é que um adolescente vai ter? Eu já escutei muito console. Não, mas tem que ter privacidade. Mas é uma criança, né? Então, não tem como ter privacidade. Os pais precisam, sim, ver o que tem naquele celular, ver o que está acontecendo ali, supervisionar. Tudo precisa ser supervisionado pelo responsável. Porque a privacidade que a gente diz que as crianças precisam ter, o respeito à privacidade, é o respeito à intimidade delas. Não é o respeito a um instrumento que pode ser invasor da privacidade dela. Que é ali a vida do seu filho. Porque nós temos o dever, inclusive, de protegê-los. Os pais têm o dever de proteger os filhos. Os pais têm o dever de proteger os filhos, seja criança, ou seja um puber, ou seja um adolescente. A gente tem esse dever de protegê-los. Então a gente tem que estar sabendo o que é que está acessando os nossos filhos. Porque, veja, não é só o que nossos filhos acessam, é o que quem ou o que acessa eles. Porque senão a gente joga para uma criança e um adolescente a responsabilidade dele acessar uma coisa que nem ele quis. Né? E dele controlar aquilo ali. E tem uma coisa assim que me chama muita atenção e eu me preocupo, mais do que me preocupar, eu me ocupo muito em refletir sobre isso, que é o seguinte. Às vezes você tem um grupinho de crianças, né, aonde, vamos supor, uns 6 ou 7 crianças ali,
E entre eles tem um que é mais, que os pais são mais desatentos nesse sentido, aí pô, entregam um conteúdo desse a um filho. Ele não sabe usar aquilo. E ele vai fazer o quê? Vai partilhar com outras crianças, entendeu? Vai partilhar com outras crianças. E aquelas outras crianças que podem não estar ali sob tanta atenção e cuidado dos pais, acabam, de certa forma, sendo levados também. E ele não pediu para aquilo. Às vezes ele nem desejou aquilo. Agora sim, eu penso que seja prudente também fazer uma ressalva com relação a essa temática que a gente está trabalhando. A tecnologia é uma realidade. É uma realidade e que a gente não vai mais retroagir a esse movimento que é progressivo. Não é que nós sejamos progressistas, não é isso. É que existe um progresso, algo que está avançando e que a gente precisa entender o que é que está avançando. Então, aí tem uma nova linguagem, tem uma nova forma de você acessar conhecimento, uma nova forma de estudar, uma nova forma de se comunicar, uma linguagem nova. Tudo isso está em jogo. E a gente não pode privar os filhos de conhecer essa linguagem, de conhecer, de ter acesso à tecnologia. Está aí, a vida está aí para isso. Só que cabe a nós, os pais, mediar isso. Nós temos a responsabilidade, o dever de mediarmos e cuidarmos dos nossos filhos frente ao que está sendo colocado através dos meios de comunicação, através dessas tecnologias que estão se apresentando aí pra gente. É justamente o que você está devendo. Se não tiver filtro, não tiver barreiras, acaba criando uma certa dependência, né? Sem limites. E aí a coisa acaba desandando, se não tiver supervisão. Sem limite. E sem limite é desordenado. E a desordem é o caos. Meus queridos, a gente percebe também que os pais, eles têm como é que eu posso dizer, um certo receio de contrariar essas crianças, né? Então, assim, crianças, adolescentes, enfim, como os pais podem estabelecer limites sem perder o diálogo e a confiança desses filhos? Eu acho que os pais, eles precisam desde cedo ter sempre a verdade com a criança, sempre a criança se sinta segura com esses pais. Porque se isso é criado desde pequeno, desde muito cedo, posteriormente, quando vierem essas questões com telas, enfim, com a tecnologia, os pais vão conseguir entrar com mais facilidade. Mas se desde cedo existem barreiras fortes aí, né, dificuldades nessa relação, para os pais entrarem depois, aí vai ser um pouco mais difícil, mas não é que não conseguem. A autoridade, ela emerge de um autor. A autoridade vem de autoria. O autor, ele está ali realizando um ato. Então ele precisa estar por inteiro, precisa estar concretamente ali em verdade. Nós somos cristãos e quem é a verdade? Eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, nada melhor do que a verdade para se constituir autoridade. Você é autoridade não por uma imposição, mas por ser autor de algo verdadeiro. Então você vai conduzir o seu filho sempre na verdade. Essa é a forma mais eficiente e eficaz de você constituir autoridade frente a ele. Você não vai dourar a pílula, claro, a gente vai colocar essa verdade na linguagem e na capacidade de acesso que a criança tem, que o nosso filho tem. Seja a criança na primeira infância, na segunda, na terceira, passando ali para a juventude, etc. Cada fase do desenvolvimento suporta determinadas informações. Você tem que ter esse crivo, mas sempre a verdade. Sempre. A verdade é quem vai constituir essa autoridade, consequentemente essa segurança. Criança, deixa eu dizer aqui para vocês. Criança, ela clama, ela pede limite. Porque o limite é o que vai dar segurança. Ele não pense que seu filho quer ser atendido em toda fantasia e em toda imaginação que ele traz, não. Ele quer a realidade para que ele possa sustentar. Que ele possa ter algo para poder pegar aqui e dizer, não, isso aqui é real, isso aqui é firme, então isso aqui me dá segurança. Então são esses limites
que os pais dão aos filhos, limite com firmeza e com amor. Não é com brutalidade e rasgando. Não, é com firmeza. É isso aqui, acabou. Isso sendo construído desde muito cedo, quando chega lá na adolescência, as coisas ficam mais tranquilas de serem impostas, ser dado esse limite. Né? Tem limite mais forte do que a morte? Na minha opinião, não. Acabou. É o limite. Bom, terminou aqui. As crianças precisam entender que as coisas começam e acabam. Acabou aqui. Meu amor, acabou. Dá um beijo aqui no papai. Acabou. Não, vou querer. Acabou. E acabou. Limite. E tanto a gente pode vivenciar luto em situação de uma morte real, de uma pessoa, de um ente querido, etc., como também por um limite. Perdeu, acabou. Né? A gente estava no período de São João, a gente fez um encontro do EJC. Uma fraternização de São João, tal, uma coisa toda. Eu levei a menininha da gente de 6 anos para participar. Aí a gente foi brincar de bingo. Aí ela se irmou de puxar o bingo. Aí tava lá com o papai puxando o bingo, tal, não sei o que. Aí o pessoal começou. Número tal, traga tal número, chama essa. Coisa de bingo, né? Coisa de bingo. Aí a gente puxou um bingo. Um número. Aí, não era esse não. Aí ela disse, aceite a realidade. Foi esse que saiu. Mas por que isso? Porque ela escuta em casa. Aceite a realidade. Essa é a realidade. Porque se ela não escutar de mim, que sou o pai da mãe, ela vai escutar de quem? E quem é que vai dizer isso a ela? E como vai dizer? Eu não quero que outra pessoa diga a ela. Tem que eu dizer. Porque quem educa ela sou eu. O pai dela sou eu. Então eu tenho que evocar para mim a autoridade, porque eu sou o autor dessa educação. E vou responder por ela. Antes de Alice nascer, eu disse, pronto, vai nascer a minha juíza. É ela quem vai julgar quem eu vou ser para ela daqui para frente. Porque, penso eu, essa é uma posição pessoal. Eu entendo que a forma de você construir autoridade perante os filhos é com a verdade. E com a demonstração da realidade da vida. Exatamente. E para quem está vivendo esse dilema em casa, vocês têm sugestões práticas para promover o equilíbrio entre a tecnologia e a convivência familiar? Vai. Tentem nunca levar os aparelhinhos para os ambientes sociais. Então, é o que é mais difícil. É uma dica de ouro. Então, se vão se confraternizar, se estão na mesa, a gente sempre diz em casa, lá em casa, a mesa é sagrada. Na alimentação. Então, a tela ela pode ser usada em um momento, mas existem momentos que ela não pode, né? Que aquela tecnologia aqui não pode ser usada. Porque senão essa relação aqui, essa troca, essa conversa, ela se perde. E aí daqui a pouco ele está cada vez mais dentro do quarto, ele está cada vez mais isolado. E o que sustenta ele, ao invés de ser uma pessoa, de ser o outro, vai ser aquilo ali. Vai ser o vídeo, vai ser, enfim, a conversa virtual. A real, ele não consegue manter essa realidade. Então, tentar cada vez mais que em momentos de família, esteja ali com aquela tecnologia um pouquinho no cantinho, esteja mais, né, com o seu filho mesmo, esteja com ele, para que ele se sinta amparado. E até, acho que em momentos, a gente tem uma filha de 16 anos, e até em momentos que ela está com os colegas em casa, né? Ela convida os amigos e a gente sempre conversa sobre isso. Deixem o celular, vamos conversar, vamos viver a vida de vocês. Porque se a gente deixa mesmo, tá ali o tempo todo. É exatamente esse o ponto que eu ia tocar. Veja, a conscientização, uma dica prática, o que fazer de concreto para ajudar as famílias a entender essa conciliação entre o virtual e o real, entre a tecnologia, né, entre o digital e o analógico. Eu costumo sempre dizer, o digital sempre existiu. A gente tem 10 digitais, né, mano? Então, o digital é de dígito. A gente mexe com muita coisa e trabalha com digital há muito tempo.
Só que o que a gente está falando de digital diz respeito à questão da área de tecnologia, ligada à questão da matemática, de 1 dígito, de 2 dígitos, de 2 dígitos, nesse sentido. Veja, a vida não é só o digital. A vida é, antes de tudo, o real. Existe uma realidade virtual? Existe. Só que existe também uma realidade analógica, existe a realidade concreta, física, que a gente precisa dela, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem próprio da minha vida mesmo. Durante a semana, eu me divido, né, entre o consultório, a minha família, o meu trabalho, o consultório, as atividades na igreja, uma coisa ou outra. Mas, no final de semana, eu vou para a fazenda, eu me tranco lá e eu vou puxar arame, eu vou bater estaca, eu vou remendar coisa, eu vou atrás de bicho. E não existe celular, não existe computador, não existe TV. Na fazenda, por exemplo, não tem TV. Não tem TV. Mesmo, nem TV. Não. Mas uma musiquinha rola, né? Não tem. Rola. Uma caixinha de música que eu levo, boto no pendrive e levo pro mato. Pronto. E assim, né? A gente quando tá lá, e principalmente a Alice, ela não sente falta. Não, exato, não sente falta. Não pergunta. Ela estão educando nesse sentido. E brinca. E o mais importante é isso, brinca, porque toda criança quebra. Olha, outra coisa que eu vou olhar pra cá. Olha, nenhuma criança saudável vai trocar a brincadeira por um celular. Entendeu? Nenhuma criança saudável trocará um brincar livre, espontâneo e saudável por um aparelho de celular, um tablet. Não vai. Não vai. O contrário. Se ela tiver ali com o celular, um tablet, e chegar um grupo de crianças empolgado, ei, vamos brincar tal, ela deixa aquilo ali na hora e vai brincar. Porque é espontâneo da criança brincar. O adulto faz isso. E a tela, imagina uma criança. Ali a tecnologia, ela impede que a criança consiga criar. Então ela perde essa capacidade de criação. E ela tá ali, ela não tá criando, ela não tá conversando com ninguém, ela tá ali passiva, só recebendo. Né? E no brincar, não. No brincar ela tá criando, imaginando, ela tá fazendo várias coisas, até da própria vida dela. E elaborando a própria isso. realidade, exatamente. Isso aí. Ingrid e Rodrigo, muito obrigado. Já terminou? Eu não acredito. Já terminou. Eu não acredito. Faz isso aí de novo, pelo amor de Deus. Ei, foi mal, me empolguei. Não. Foi mal. Tem muito conteúdo, né? É um assunto muito pertinente, mas nosso tempo é curto e queria agradecer por essa partilha tão rica de vocês. A tecnologia faz parte do tempo, mas o diálogo, a fé e a verdade sustentam os vínculos dentro das nossas casas e da nossa realidade. Você gostou? Ótimo. Então, simples. É muito bom, assim, poder contar, né, com esse olhar profissional de vocês, né, acerca desse tema. E ainda o exemplo de vocês como casal, né, que a gente sabe que é um casal realmente cristão e que tem muito a contribuir. A gente tenta, né, porque você sabe, a cristandade exige, aí a gente tenta. Algumas coisas, mas Deus vai ajudando. No final do dia a gente resolve, vem cá, me perdoa e tal. Então, muito obrigada, viu, gente? Deus abençoe a família de vocês. Amém. E esse foi mais um episódio do Família em Foco. Nos vemos nos próximos.